minutinho. Vamos lá. Pessoal, me ajudem a receber a Sueli, que é uma querida, a mais nova diamante aí da Acmos, que teve uma trajetória incrível e hoje vai contar tudo para você. Como é que ela chegou lá, como é que ela mantém o time dela, como é que ela tem a pessoa que mais vende no Brasil. Gente, uma pessoa do time dela ficou em primeiro lugar no Brasil da Acmos. Vai contar tudo, vai revelar todos os segredos dela para a gente. Sueli, seja bem-vinda, muito obrigada. A sala é toda sua. Obrigada, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Eu posso dizer assim que é um grande desafio para mim, a Lu sabe disso, né, Lu? Que eu tenho os meus medinhos ainda de falar, não consegui dominar isso 100% ainda, mas eu vou chegar lá. Aliás, está mais do que na hora, né? Quer ser diamante e não quer falar? Pô, deixa para lá isso, né? Deixa o medo para lá. Então, pessoal, deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou Sueli, eu sou do interior de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina, mais precisamente, de uma cidade pequenininha, assim, da roça, é interior do interior do interior. Na minha cidade não tem 10 mil habitantes e tipo assim, quando eu iniciei, eu era uma das primeiras pessoas por aqui e eu vi um obstáculo nisso. Eu falava para as pessoas, nossa, aqui não vai dar certo a Acmos, porque aqui ninguém conhece a Acmos. Hoje eu vejo que isso era, nossa, era uma grande, era algo assim gigantesco que eu tinha a meu favor. Só que na época eu não tinha eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Então, eu ouço muitas pessoas falar, mas aqui na minha cidade é difícil vender, porque ninguém conhece a Acmos e tal. Gente, isso é uma grande oportunidade, isso é olha, é sinal que você tem muito campo pela frente, tem muita coisa para explorar. Então, quem tem esse problema na sua cidade, aproveitem, porque, nossa, dá para explorar assim de forma gigantesca isso. Então, eu estou há 2 anos e 8 meses na Acmos. Eu iniciei em junho de 2018. Na época, eu estava desempregada e com filho pequeno, né? Meu filho tinha 1 aninho e eu revendia, eu sempre fui metida vendedora, né? Então, na época, eu vendia Avon, Natura, Tupperware, Mary Kay. O que vocês imaginam, eu tinha para vender, né? E aí, um belo dia eu estava lá com muitas dores, porque eu tinha que carregar o meu filho para lá e para cá e tal, e tinha que embalar ele à noite para dormir, senão ele não dormia, porque eu acostumei ele totalmente errado, né? Era culpa minha, responsabilidade minha. Então, eu vivia com muitas dores aqui nos ombros, parecia que tinha um elefante nas minhas costas. E aí, um belo dia, uma vizinha minha chegou na minha casa e falou que, nossa, que ela comprou um bracelete maravilhoso, que ela estava com um problema no braço, que ela era costureira, e ela estava pensando em parar porque ela tinha muitas dores, né? E ela comprou o bracelete da Acmos e uns 5 dias depois ela veio me falar, nossa, esse bracelete é milagroso, menina. Eu estou usando ele, eu estou costurando normal, eu não sinto mais dor. E eu pirei o cabeção. Aí eu pensei, meu Deus, eu preciso desse bracelete. E eu fui lá para a internet e comecei a pesquisar. E benefícios do bracelete. E adivinhem, caí na página do abençoado Felipe Crivellaro. Eita sorte a minha! Que dia abençoado, eu sempre falo isso. E aí, então, eu tenho certeza, assim, que a maioria de vocês aqui, pelo menos as pessoas que eu conheço do time, a maioria veio também do digital, veio pela internet, entrou como leads também, não conhecia ninguém e tal. E, então, na época, o Felipe me passou para a Andrea, que a Andrea era uma direta dele, e a Andrea... Gente, eu vou tirar esse chapeuzinho aqui, porque ele está me atrapalhando, está me tirando a concentração.
E aí ela me chamou e começou a me explicar e tal, o que que era a Acnos e tal. E eu só queria comprar o bracelete, na verdade. E aí ela falou, não, mas começa a revender e tal. Daí eu pensei, também para quem já vende de tudo, né? O que custa vender mais alguma coisa, né? E eu meti a cara, né? E fui. Aí, então, no início, eu fiquei só como vendedora, como consumidora no início, que eu queria conhecer bem os produtos, estudar sobre eles. E fui me profissionalizando mais no bracelete e no Dr. Fit, que era o que eu queria curar minhas dores, né? Então, eu fiquei nas vendas. Eu já conhecia o marketing multinível de outras empresas, eu já estive em outras empresas, uma delas era a Amway, e só que na verdade eu nunca me encontrei numa empresa de marketing multinível, porque as pessoas me cadastravam, me jogavam para dentro da empresa e pronto, te vira agora. Ninguém ensinava o caminho, ninguém pegava na mão e dizia, vem cá, eu vou te mostrar como faz. Quando eu entrei pela internet, que eu conheci a equipe ali do Território de Sucesso, foi a primeira coisa assim que me chamou muito a atenção, porque era aquela atenção toda, aquele carinho, aquele cuidado, as pessoas queriam fazer você se sentir à vontade, pegavam na mão, e olha só, nós temos treinamentos, temos mentorias, tudo de forma gratuita, e eu falei, é essa empresa que eu quero. E eu comecei a largar, assim, aos pouquinhos eu comecei a jogar todas as outras coisas para escanteio. E por fim, então, comecei a realmente, quando eu vi que a Acmos era o que realmente o que casava com o meu propósito de vida, com as minhas verdadeiras intenções, quando eu vi a grandiosidade dessa empresa, a maravilha que é você poder levar saúde, bem-estar, autoestima para as pessoas, então isso não tinha preço para mim. E aí, quando eu fui ver o real propósito da empresa, o carinho, o cuidado de toda essa equipe do Território de Sucesso, aí eu falei, pô, é aqui mesmo, é nessa empresa que eu quero ficar. E eu me lembro bem que quando eu fui pegar o meu primeiro pedido, eu fui na franquia de Chapecó, que fica a 1 hora de distância daqui. Quando eu cheguei na franquia, a moça da franquia me perguntou assim: você já pagou seu pedido? Aí eu falei para ela: sim, por quê? Ai, que pena, porque se você não tivesse pago, eu ia dizer, ai, vamos anular esse teu cadastro e eu ia te cadastrar na nossa equipe, porque daí você teria suporte. Ela me falou bem assim. E eu fiquei, e daí eu falei assim para ela, não, mas eu entrei numa equipe pela internet. Ai, você não vai ter suporte. Ela falou, você vai estar sozinha, abandonada. Eu falei, não, eu já vi que não é assim. Eu acabei de entrar, eu estava assim no início, mas foi a primeira coisa assim que me chamou muito a atenção. E eu falei para ela, eu entrei numa equipe que eu nunca vi isso em empresa nenhuma, desde que eu entrei no marketing multinível, eu nunca vi isso que eu vi na Acmos. Nessa equipe que eu entrei, desculpa, que eu entrei de São Paulo. E aí ela falou, então beleza, né? E saí de lá e pensei, nossa, por que ela falou isso? Mas hoje eu vejo assim, eu poderia ter me cadastrado com pessoas daqui de perto, mas eu tenho certeza absoluta que eu não estaria onde eu estou hoje. Assim como aconteceu em tantas outras empresas, quem sabe eu já nem estaria mais na Acmos. Então, eu sempre digo, território de sucesso, a família Crivellaro, esses irmãos iluminados aí, não foi à toa que eu caí ali eu não caí de paraquedas ali na vida deles e eles na minha. Isso foi um propósito divino, assim, foi coisa de Deus, porque era para ser assim. E foi para provar que o digital tem muita força, que as coisas podem, que a gente pode se tornar diamante mesmo somente de forma digital, né? Só pela internet, conectando com as pessoas. O que vale, o que interessa é como você conduz a tua equipe, como você incentiva o teu time a crescer, a enxergar as coisas, enfim. Então, acho que essa é a parte assim que mais me chamou a atenção ali no início. E aí a Andrea, que é a minha líder direta, foi falando, ó, tem treinamentos, tem
tem mentorias e eu comecei a participar, só que era um excesso assim de informações, então eu participava de tudo, queria aprender tudo, mas eu não colocava nada em prática, gente, nada. Era só informação, informação, aquela obesidade, como é que o Felipe fala? Obesidade mental, né? Acho que é mais ou menos isso. Que a pessoa vai e entra num treinamento e entra em outro, só que não coloca nada em prática. Então, não adianta, a gente não aprende dessa forma. Claro, você absorve muitas coisas boas, muitas coisas positivas, mas entra aqui, daqui a pouco você esqueceu, passou, não foi relevante na tua vida. A gente só aprende quando coloca em prática, isso é fato. Aí, então, eu permaneci como consumidora, como vendedora, então, até janeiro de 2019. Então, deu meio ano ali que eu fiquei só como vendedora, né? Como consumidora, mais precisamente, que eu tinha até vergonha de oferecer os produtos para as pessoas no início. Ai, porque ninguém conhece a Acmos e tal, aquele vitimismo, né? E aí, em março de 2019, em janeiro, então, eu cadastrei a minha primeira pessoa, mas foi assim uma pessoa que eu implorei para ela entrar, tanto que ela ficou alguns meses e me abandonou. Eu dei tudo de mão beijada, assim, eu ajudei ela a crescer, a subir assim do nada, e ela não soube valorizar. Então, ela ficou uns meses assim e caiu fora. Não quis mais saber de Acmos. E foi culpa minha, responsabilidade minha que não soube conduzir ela. E aí fui cadastrando uma amiga aqui, uma prima ali, pessoas mais da família, assim, fui trazendo elas para dentro da equipe, mas elas não evoluíam porque eu não sabia conduzir elas, eu não sabia ensinar elas, eu não sabia fazer esse processo de pegar na mão e conduzir, ensinar, que é o que um líder precisa fazer, né? E aí, então, em março daquele ano, a Acmos lançou uma promoção, que aqui muitas pessoas aqui se qualificaram nessa época, a Lu, eu sei que foi uma delas, que aí eles fizeram aquela pontuação pela metade dos pontos e tal. Então, em março daquele ano, eu bati Master, Sênior e Supervisora. Claro que com a ajuda da minha líder direta na época, porque eu não teria chegado a supervisora se ela não tivesse me ajudado ali, feito alguns pedidos no meu ID e tal, que ela me ajudou muito. E aí ela meio que estava com uns problemas particulares na vida dela e ela deu uma calmada, assim, ela parou de me chamar, ela estava com problemas, assim, na escola, que ela era professora, estava com problemas com o marido e ela não chamava mais ninguém da equipe. E eu fiquei lá, ai, de mimimi, né? Era tão fácil reclamar. Ai, porque a minha líder me abandonou, porque o meu marido. Ah, se o meu marido entrasse junto comigo nesse projeto. Ai, o meu marido fala tão bem, ele explica tão bem, ele ia me ajudar tanto, eu ia cadastrar tantas pessoas, mas o meu marido não quer saber. Ah, que coisa! E ficava lá, e procurando culpados para o meu insucesso, e procurando me vitimizando o tempo todo, me auto-sabotando, as minhas crenças limitantes tomavam conta de tudo, assim, e eu não sabia sair daquele mundinho, assim, a minha visão, ela era assim, ó, reta para frente, eu não conseguia enxergar, assim. E aí fiquei lá, né, naquele mimimi, tanto que eu fiquei estagnada por 1 ano e 5 meses, e não consegui evoluir por culpa minha. Um tempo depois, num treinamento, no Poder do Foco, eu ouvi o Paulo Vieira falando o seguinte: você é responsável por tudo que acontece na tua vida. Tua vida tá uma merda? Você é o culpado. E gente, isso foi um tapa na cara, assim, eu pensei, ai, que homem idiota, eu odiei ele naquele momento, queria matar aquele homem. Pensei, o que ele sabe da minha vida? O que ele tá falando? Eu odiei ele, não queria mais nem participar daquele treinamento lá. Mas aos poucos eu parei, comecei a me autoanalisar, comecei a refletir sobre aquilo e a minha vida estava uma bostinha assim, praticamente em todos os sentidos, assim, não tinha equilíbrio, não era, claro, o casamento estava bem, a família estava bem, mas sempre pode melhorar, né? Sempre tem coisas que a gente pode melhorar como mãe, como
esposa, como líder, como pessoa, enfim, na sociedade, na espiritualidade, e eu tinha muitos pontos a melhorar. E eu sabia que eu precisava melhorar, só que eu não sabia. Eu sou do tipo de pessoa, eu sempre fui do tipo de pessoa que alguém precisa pegar e sacudir, assim, chacoalhar e dizer acorda, acorda, e dar aquele empurrão, sabe? E eu sei que muitos de vocês são assim. Eu vejo muitas pessoas na minha equipe assim. Muitas pessoas têm esse perfil e é natural que seja assim. O líder, o nosso líder, a pessoa que nos cadastrou, nosso patrocinador, nosso líder, enfim, ele precisa conseguir enxergar isso, ele precisa conseguir identificar isso. E na hora certa, às vezes, se ele chegar e te der aquele chacoalhão lá no início, quando você está acabando de entrar no... Não adianta, você está lá, você está crua, você não sabe nada ainda, você tem um turbilhão de dúvidas, enfim, você precisa saber o beabá ali no início, não precisa que alguém venha te ditar regras e mil e uma coisas que ainda não fazem sentido para você, então tem que ser tudo na hora certa. Como a Lu falou, tudo tem o momento certo, não adianta querer atropelar as etapas, não tem jeito, tem que ser tudo no tempo certo. E na minha vida tudo foi assim, tanto, inclusive ser mãe, que eu sonhava em ser mãe, eu queria ser mãe a todo custo, eu não conseguia engravidar, e eu ficava culpando o mundo por isso. E quando eu fiz 36 anos e 37, tirei aquela noia da cabeça, e parei de me precipitar com tudo, pronto, engravidei. Fui mãe tarde e foi a melhor coisa. Tipo, hoje eu vejo que poderia ter um pouquinho mais de pique, né? Às vezes falta um pouco isso. Mas eu sempre falo, foi a melhor época, assim, era para ser assim. Às vezes as coisas acontecem no tempo de Deus, não no nosso tempo, não quando nós queremos. E é natural que seja assim, e é assim com tudo, em todas as áreas da nossa vida. A gente só precisa conseguir compreender isso e entender isso, trazer isso para a nossa realidade. Então, como eu vinha dizendo, eu estava numa total zona de conforto. Ai, estava tão bom ali. Ai, aquele ego protegendo a gente. Ai, fica aqui, tá tão bom, tá tudo dando certo. Você tem o básico para sobreviver. Você está vivendo, está sobrevivendo, né? Ah, você não precisa de mais. Parece que tem aquela vozinha falando isso para a gente o tempo todo, né? É tão bom, é tão maravilhoso ficar naquela zona de conforto. Ai, que delícia! Nossa, não tem coisa melhor. Mas, como a Luciana Escapim falou no treinamento ontem, né? Não existe evolução sem dor, não adianta. Se você quiser crescer, se você quiser evoluir, seja em qualquer área da tua vida, você tem que sofrer um pouquinho por isso, você tem que sair da caixinha, você tem que se desafiar, você tem que quebrar regras, quebrar paradigmas, não tem outro jeito. E aí, o que o ego faz, né? Ele não permite, o ego, a zona de conforto, ele não permite que a gente ouse, ele não permite que a gente arrisque, que a gente se desafie, porque tá tudo bem lá, tá tão gostoso, tá tão confortável. Para que eu vou me desafiar? Para que eu vou fazer alguma coisa incerta? Se não precisa, tá bom assim, né? E eu fiquei bom, 1 ano e 5 meses eu fiquei lá na caixinha, na zona de conforto, estava tudo lindo e maravilhoso. E aí até que um dia, então, tipo, nesse meio tempo eu estava fazendo as mentorias, só que, como eu falei, eu não estava pronta, eu não conseguia absorver o que eu estava. Claro, algumas coisas eu absorvia, mas não do jeito que tinha que ser. Tipo, às vezes, até nessas mentorias, é bom que alguém dê uma chacoalhada, assim, acorda, tu tá escutando o que eu tô falando. Então, eu era uma dessas, né? E aí chegou o GoPro, então, que daí o Felipe começa a dar uns tapas na cara assim, pá, pá, pá. Quem passou pelo GoPro sabe do que eu tô falando. O Felipão sincerão, que eu sempre digo, né? Ele fala mesmo.
E aí eu comecei a abrir os olhos, né? Ali já foi um baita clique, assim, na minha vida, na minha história. Aí depois do GoPro, então, chegou o que eu chamo, assim, o que eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, na minha história, que foi o curso O Poder do Foco com o Fábio. O Fábio, os irmãos Crivellaro, eles são incríveis, eles são... Ai, como eles são iluminados. Um complementa o outro. Um deles te motiva a se desenvolver emocionalmente, psicologicamente, pessoalmente, espiritualmente. O Fábio está sempre ali fazendo a gente abrir aquela visão, assim, se você... E o Felipe já é mais aquele da técnica, né, do MMN, aquele cara que sabe fazer as coisas na prática, mas não adianta, por isso que eu não absorvi muito o GoPro, eu tive a oportunidade de fazer ele 2 vezes, na primeira vez eu não absorvi, porque eu estava muito travada de bloqueios, de crenças limitantes, eu precisei passar por esse poder do foco do Fábio para acordar, para ver que tinha muita coisa que eu tinha que me desenvolver. E nesse curso Poder do Foco, o Paulo Vieira, ele dá muito tapa na cara. É o tempo todo. E ali não tem. Ou você acorda, não tem jeito. E aí eu me lembro que tinha um mapa lá que a gente tinha que colocar todas as coisas sobre todas as áreas da vida, onde você queria melhorar, o que você queria melhorar. E eu comecei a botar aquilo lá no papel. Tá, minha vida pessoal tá estagnada, eu preciso dar um up. A minha vida familiar, a minha vida como mãe, eu preciso ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma cristã melhor, enfim, eu vi que eu estava na zona de conforto em todas as áreas da minha vida e eu precisava fazer alguma coisa para mudar essa situação. E o poder do foco foi que me deu essa visão, esse negócio de acorda. Deu? Acho que alguém entrou com o celular junto com o computador. Liberada aí, querido. Tá, ok. E então, como eu sempre digo, né, os irmãos Crivellaro, eles se doam o tempo todo. Claro, toda essa equipe ali, a Lu é outra, todos esses líderes, esses mentores do território de sucesso são pessoas muito abençoadas, muito iluminadas, que doam seu tempo, enfim, abrem mão de várias coisas ali para ensinar a gente, para pegar na mão, para mostrar o caminho. E olha que sem eles a gente teria muita coisa que a gente ia ficar com os olhos vendados, né? Então, eu sempre digo que eles ensinam com maestria. Tipo, o Fábio e o Felipe, que são os líderes, né, que inspiram essas outras pessoas, que eu acho que todo mundo se inspira neles, foram que conseguiram fazer com que esses outros treinadores do território de sucesso seguissem esse mesmo caminho, esse mesmo olhar, com esse mesmo amor que eles têm. Então, eles estão colhendo o que eles plantaram, né? Eles são pessoas abençoadas. E a minha vida, de uma forma geral, em todos os sentidos, deu uma equilibrada, assim, e deu uma transformada desde que eu passei por esses chacoalhões aí da vida real, né? Me trazendo de volta à vida real. Então, eu comecei a me inspirar muito fortemente no Fábio, porque eu sabia que primeiro eu tinha que trabalhar minha mente, as minhas emoções. Isso era antes de mais nada, não adiantava eu partir para a ação ali do MMN, querer trazer pessoas para minha equipe, se eu não conseguia nem sequer cuidar de mim mesma. Como é que eu ia conduzir uma equipe se eu era totalmente bloqueada, travada, cheia de crenças, enfim. Eu tinha que primeiro cuidar da minha parte machucada, ferida, né, enfim, traumas que a gente traz lá do passado e, enfim, que vem lá de outras épocas, né? E o Fábio soube conduzir isso da melhor forma possível. Até teve uma vez, depois de um treinamento, não, de um evento presencial que teve,
Infelizmente, nunca participei de um evento presencial, mas no próximo eu vou, com certeza. E eu me lembro que o Fábio voltou de um desses treinamentos, tinha uma palestra ali que ele assistiu e se motivou muito, e ele voltou assim a mil, querendo transformar o mundo. E na época ele ouviu falar do livro O Milagre da Manhã. E ele criou um grupo, como eles sempre querem, eles são tão bons, eles são tão maravilhosos que eles não pensam neles, eles vão lá e vamos transformar todo mundo e querem mudar realmente o mundo, sabe? E aí o Fábio foi lá, comprou esse livro, leu o livro, criou um grupo, Desafio dos 21 dias, ou 30 dias, eu não me lembro, mas enfim, criou um desafio lá do Milagre da Manhã, que tinha os 6 hábitos lá que a gente fazia todo dia, seguia todo dia, e isso também foi algo que, assim, que me transformou grandiosamente. Hoje ainda, na época, eu acordava às 8 da manhã, o meu marido começa a trabalhar às 8, pela manhã eu estou em casa. Então, eu levantava 10 para as 8, com aquela preguiça, com aquela voia, por isso que a minha vida não fluía, sabe? Eu levantava, era todo dia a mesma rotina, as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, e não tinha como evoluir, como crescer, estando daquele jeito lá, não tinha. E aí, ali nesse desafio, então, que o Fábio propôs, que ele escolheu algumas pessoas, ou convidou, e algumas pessoas toparam o desafio. Aqui dessa sala eu sei que tinha várias, aqui a Lu é uma delas, que eu me lembro, a Lu, a Rosieila, que eu lembro, as outras eu não sei, mas eu sei que a gente tinha uma equipe ali que seguia a risca, que era, eu não me lembro bem certinho os 6 hábitos, mas acho que era, o primeiro era silêncio, meditação, aí tinha exercício, tinha a leitura, tinha as afirmações positivas que eu comecei a pegar como regra na minha vida, levantar, bom dia vida, e eu sou feliz, eu tenho saúde, eu sou próspera, e começar a falar coisas positivas para mim mesma, e fazer essas afirmações positivas é muito poderoso. E tem as visualizações também que eu comecei desde aquela época a implantar na minha vida. Eu lembro que eu sonhava em ser diamante, então eu imaginava tipo aquele navio gigante chegando, assim, aquela buzina alta, assim, que às vezes alguém joga lá no grupo, que eu me arrepio toda. E eu me sentia abraçando todo mundo. Eu via a Lu pessoalmente, eu via o Fábio, o Felipe. Não conheço nenhum deles pessoalmente, mas eu abracei todo mundo já em pensamento. Então, eu fazia isso todo dia. Ainda faço, né? Então, as visualizações são muito fortes do que você sonha, do que você deseja, do que você quer para a tua vida. E eu levei isso como regra para a minha vida. A única coisa, assim, desses hábitos ali que eu falho um pouquinho hoje é o exercício físico, que é pela manhã, assim, aqueles minutinhos aí. Ali eu falho. E a leitura, que eu não levo tão à risca, assim, aqueles 20 minutinhos de leitura que ele propõe todo dia. E a escrita eu levo como regra. Que eu tinha o meu caderno da gratidão, que eu escrevia todo santo dia os 10 motivos da gratidão, todo dia 10 motivos, que foi o Fábio também que plantou na nossa cabeça, e eu seguia tudo que o Fábio fazia. O Fábio dava uma ideia, lá ia eu. Como é que faz, Fábio? Como é que faz isso? O Fábio dava dica, eu corria lá fazer, porque eu me inspiro muito no Fábio e no Felipe, principalmente no Fábio. O Fábio me ensinou tanta coisa que eu sei hoje que, nossa. E é aquela coisa, né? Quando você joga para o universo, você atrai coisas parecidas. Então, tudo que você faz de bom para o teu próximo, para você, tudo que você joga para o universo volta para você em dobro, tudo que você planta, você colhe, seja bom, seja ruim, não tem jeito. E eu sou prova viva disso. Então eu comecei a jogar boas energias, eu vou ter uma equipe gigantesca, eu vou ter uma equipe unida, uma equipe batalhadora, eu vou ser diamante e tal, tipo, só que ainda não estava assim, eu falava isso de vez em quando, não levava isso à risca todo santo dia, no início, né? E aí, deixa eu ver onde que eu parei aqui. Né? E daí tá. E daí com essa do Fábio ali de inspirar a gente para as coisas positivas, como eu sou muito, eu digo que a lei da atração é muito, tudo que você joga para o universo volta para você.
Aí eu comecei a estudar bastante a lei da atração. Aí veio o Ho'oponopono ali na minha vida, que eu hoje ainda pratico todos os dias e super recomendo, que é o Ho'oponopono, ele significa corrigir erros, como é que eu vou dizer, memórias que você traz lá de antigamente, coisas que a gente às vezes nem sabe que traz, crenças limitantes, coisas que estão travadas na nossa vida. Então, através das 4 frases poderosas, que é sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata, que a gente destrava toda a vida, porque o sinto muito significa que você tá se responsabilizando por aquilo que está acontecendo na tua vida. Não que você seja culpado por tudo de ruim que aconteça na tua vida, mas você é responsável por aquilo. Se está na tua vida, te vira, tá aí para te ensinar algo, tá aí para você aprender, para você evoluir, e você tem que conseguir enxergar aquilo. Se você não aprendeu, aquilo vai se repetir na tua vida, vai se repetindo, pode até dar uma pausa, mas vai voltar, a roda vai girando, mas vai chegar uma hora que aquele mesmo fato vai voltar à tona na tua vida até que você aprenda a lição, até que você consiga conviver com aquilo. Me perdoe, então, é a gente reconhecer que a gente comete muitos erros, a gente se, tipo, né, se coloca na posição de eu errei, eu preciso corrigir isso. Eu te amo, então, é a frase mais poderosa que existe, né, que é o que Jesus Cristo veio nos ensinar e que, infelizmente, a maioria de nós não conseguiu captar a grandiosidade disso, que é o amor incondicional, principalmente pelas pessoas, com tudo que a gente faz, a gente às vezes quer colocar a culpa de tudo no mundo, mas na verdade a mudança começa com nós. Somos nós que temos que mudar a nós mesmos para que o mundo à nossa volta se transforme. E o último, então, que é a gratidão, né? Sou grata. A gratidão é outra coisa, assim, que chegou na minha vida, assim, para transformar. Gratidão, uma pessoa grata, uma pessoa que consegue entender o poder e a grandiosidade da gratidão, acordar de manhã, agradecer, antes de botar o pé para fora da cama, agradecer por tudo que você tem na tua vida, seja coisas boas, coisas ruins, mas agradeça tudo que passou na tua vida, tudo que você viveu, tudo que você aprendeu e tudo que está por vir, porque tudo que está por vir, tudo vem para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, enfim. Então, a gratidão é muito transformadora. Super recomendo que quem não conhece o Ho'oponopono vá pesquisar um pouquinho sobre isso, porque ele é transformador. Eu tenho muitos bloqueios, muitos medos ainda na minha vida, mas eu sou outra Sueli desde que eu conheci o Ho'oponopono. Se eu olhar para trás, tipo uns 2, 3 anos para trás, quem eu era e quem eu sou hoje. Então, Ho'oponopono, Reiki, lei da atração, constelação familiar, tudo isso veio de encontro, assim, e se a gente parar para analisar, tudo isso tem correlação uma coisa com a outra. E eu tinha muitas pessoas que eu odiava, que eu tinha mágoas, que eu não conseguia perdoar, situações que eu culpava um ex-namorado, ex-noivo meu, com quem eu vivi 13 anos e meio e não deu certo. Então, eu culpava ele o tempo todo por tudo, e, na verdade, eu também tinha uma grande parcela de culpa. Eu 50% e ele 50%. Ninguém erra sozinho. Então, eu comecei a perdoar as pessoas que me machucaram, ou que eu machuquei também. Comecei a me perdoar e perdoar todas as pessoas do meu passado, lá, avós, eu tinha uma tia, assim, que, nossa, gente, é uma pessoa muito cruel, assim, cruel mesmo, ela já fez muitas maldades. E eu odiava ela. Nossa, eu não conseguia nem olhar para essa criatura. Eu fiz tanto Ho'oponopono para ela, eu rezei tanto por essa pessoa, eu orei tanto, eu pedi tanto para Deus me ajudar para conseguir perdoar essa criatura, que hoje eu olho para ela, eu sinto paz, sabe? Não tem preço que pague isso. E a vida da gente só destrava, só desbloqueia quando a gente aprende a perdoar e a amar. Não tem jeito, gente. É a coisa mais certa que vocês podem
que vocês podem imaginar, porque se você tem mágoa, principalmente dos pais, tem muita gente que carrega mágoa do pai, da mãe, vai procurar tratar isso, porque isso vai travar a tua vida. Você não vai conseguir ter sucesso na tua vida, não vai ter prosperidade enquanto você não conseguir perdoar as pessoas do teu passado, as pessoas que te fizeram mal, enfim. E eu trabalhei muito, muito, muito forte isso. Ainda trabalho, porque a gente... É um trabalho, assim, que precisa de constante... A gente precisa levar isso... Todo dia a gente comete erros. Às vezes a gente não percebe. Às vezes são coisas pequenininhas, mas tem que pedir perdão todo dia, tem que agradecer todo dia, tem que praticar todo dia, assim como com tudo na nossa vida. Então, é uma prática constante e diária, que eu super recomendo se vocês querem destravar a vida de vocês. E na internet tem muitos cursos gratuitos, muita coisa sobre isso, é só... Se vocês abrirem o coração para isso, as coisas vão começar a vir assim naturalmente na vida de vocês. Aí significa que você está pronto para aquilo e embarca de cabeça, porque a tua vida vai destravar. Voltando então para o que, para o que realmente importa, né? Mas eu tinha que tocar nesse assunto porque foi muito, para mim foi muito importante e me ajudou muito a crescer como pessoa. E alguém colocou aí que segue a Beth Russo, também sigo ela, gosto muito dela, ela trabalha muito forte essa questão do Ho'oponopono, ela é maravilhosa, também gosto muito dela. E aí chegou o bendito ano de 2020, o ano abençoado, e com ele a pandemia, a tão temida pandemia que nos causou tantos medos, tanta revolta, tantos entes queridos que a gente perdeu, tantas pessoas que se foram. Mas eu, desde o início, eu coloquei uma coisa na minha cabeça e quem me ajudou muito nisso foi o Fábio. O Fábio dizia desde o início, gente, desliguem a TV, não fiquem prestando atenção nesses noticiários. Ai, quantas pessoas morreram hoje em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina. Esqueçam, desliguem disso, parem de assistir esses noticiários, de minar a cabeça de vocês de coisa ruim, porque coisa ruim atrai coisa ruim. Não tem jeito, é a lei da atração. E eu comecei, desliguei da TV. Gente, eu olho aqui em casa, quem assiste TV é o nosso filho, que assiste bichinho o dia inteiro, desenho animado. E o meu marido assiste futebol às vezes, mas filme lá de vez em quando algum, porque até os filmes dependem... Hoje com a evolução que eu tive, hoje eu assisto um filme de ação, por exemplo, que eu amava antigamente, eu não consigo mais assistir. Eu assisto um filme de ação, eu fico toda desnorteada, aquilo lá mexe com o meu emocional, aquele terror que a gente vê, às vezes, aquelas cenas fortes, aí elas mexem com a gente. E mesmo que você não queira, você traz isso para dentro da tua vida, de alguma forma. Então, parei de assistir novela nunca mais. Não, eu era noveleira, assim, de carteirinha. Eu amava novela antigamente. A minha mãe hoje ainda é viciada, só que eu não posso tirar isso dela, né? Não vou tirar também. Mas eu decidi, assim, que na minha vida não tem mais espaço para isso. Então, chegou o bendito 2020, né? E eu coloquei assim na minha cabeça, não, eu vou focar nos pontos positivos, nas coisas boas que esse ano tem para me oferecer. Tem muita coisa ruim, mas eu não quero saber, eu não quero ver, eu não quero atrair isso para minha vida. Porque tudo aquilo que a gente teme, tudo aquilo que a gente tem medo, por mais que você não queira, de alguma forma você atrai isso também para sua vida, pelo medo que você sente. Mesmo inconscientemente, sem perceber, você está atraindo aquilo para a tua vida. A lei da atração está agindo de alguma forma, não tem como fugir disso. E então eu comecei a filtrar muito o que eu assistia, o que eu ouvia, as músicas, as pessoas com quem eu saía. E outra coisa boa, assim, que eu vejo, assim, uma coisa muito positiva no ano de 2020, que as pessoas tiveram que todas se recolher, olhar para dentro de si, ver onde que estava falhando, onde que tinha que melhorar, conviver mais em família, enxergar mais as coisas que realmente importam na vida, as coisas pequenininhas que, como essa correria do dia a dia, a gente não tinha nem tempo mais de olhar para aquilo, a gente não conseguia mais enxergar.
E, de certa forma, a gente também se afastou de muitas fofoquinhas, de pessoas negativas que ficam o dia inteiro ali nos eventos. Tu vai num evento, ai, tu viu aquilo, ai, não sei o quê, é só fofoquinha, só intriguinha, só... Então, a gente conseguiu desligar, literalmente, disso tudo. A gente se recolheu mais em família e começou a olhar para o que realmente importava. Então, tudo isso, as coisas negativas foram embora. Tipo, não tinha mais espaço para aquilo. E aí, fui colocando em prática. Aí o Felipe, o bendito Felipe, mais uma vez, teve a magnífica ideia de criar lá o curso TS Digital, né? A comunidade TS Digital, que aí ele lançou um curso lá e não tinha o que fazer, né? Tipo, tava ali, pandemia, todo mundo recolhido dentro de casa, vou fazer o curso, né? Comprei o curso do Felipe, comecei a fazer, mas naquele meu ritmo, devagar, quase parando, sabe? Que eu ainda não estava 100% acordada, então eu ainda tinha muito que melhorar. Fui fazendo no meu ritmo, do meu jeito, a minha maneira. E como eu disse, tudo chega no momento em que tem que chegar. E um belo dia, Felipe e a Marcela então tiveram outra ideia genial de criar um grupo lá do TS Digital Elite, lá de algumas pessoas, alguns líderes que eles escolheram a dedo, assim. Eu tive a sorte e o privilégio de estar entre essas pessoas, e muitas pessoas aqui dessa sala também estão nesse grupo, abençoado, né? E ali foi, nossa, começar a pensar fora da caixinha, começar a trazer ideias, cada um, e foi um chacoalhão atrás do outro, um tapa na cara atrás do outro, e um belo dia, numa dessas reuniões, o Felipe falou assim para nós, eu me lembro como se fosse hoje. Esse grupo ele criou em junho, e ele falou assim, pessoal, todos vocês que estão aqui nessa sala têm plena capacidade de se tornarem diamantes ainda esse ano. Num primeiro momento pensei, pronto, pirou, cara. Que isso? Em época de pandemia, o cara me vem falar de diamante. Aí eu olhei em volta, assim, eu vi a Lu, eu vi a Aninha, as duas Aninhas, eu vi a Silvana, eu vi a Rosieila, e eu pensei, tá bom, a Lu tá lá com todo, as meninas da Lu estão todas lá com todo aquele apoio da Lu. Aí olhei para o outro lado, tava lá o Leandro, 4 ou 5 pessoas da equipe do Leandro, pensei, e eu aqui, coitadinha, sozinha, sem ninguém, me fazendo de vítima de novo, né? Mimimi, louca para entrar na zona de conforto de novo, né? E aí o Felipe deu um chacoalhão naquele dia e falou, ó, todos que estão aqui nessa sala têm plena convicção de se tornarem diamantes esse ano. E aí acabou aquele nosso encontro, eu fiquei sentada exatamente no mesmo lugar em que eu comecei a fazer uma autoanálise, assim, umas perguntinhas, e eu pensei, poxa, o que o Felipe está enxergando em mim que eu não consigo ver? Por que ele disse que eu posso ser diamante e eu não consigo enxergar aquilo? Por que eu estagnei por 1 ano e 5 meses e não consigo sair desse bendito supervisor? O que eu estou fazendo de errado? E comecei a fazer uma autoanálise, assim, nossa senhora. Eu me apavorei com tudo que veio, assim, à minha mente. Sabe quando você faz as perguntas certas e as respostas chegam, assim, um turbilhão de respostas? E começou a vir aquelas, você está falhando aqui, ali, acolhi, acolá. E aí, eu sentadinha lá no mesmo lugar, peguei uma caneta e um papel e escrevi lá bem grande, eu vou ser diamante. Pronto, tomei a decisão. Eu vou ser diamante esse ano. Tá, mas como que eu vou fazer isso? Ah, vou fazer. Vou procurar um jeito de fazer. Ah, mas eu tô sozinha. A Lu tem todo o apoio lá das meninas dela. As meninas da Lu estão todas lá. Uma pode ajudar a outra e eu tô sozinha. Para quem que eu vou pedir ajuda? E eu lá, né? Vitimismo. Aí eu pensei, não, eu vou ser a minha Lu, eu vou ser o meu Leandro e eu vou ser a minha líder. Eu tenho capacidade para isso. E se eu precisar de ajuda, eu vou pedir, vou perguntar, seja para o Felipe, seja para a Marcela, para a Lu, para quem, pessoas de outra equipe, de outras, não precisa nem ser do TS, né?
do território de sucesso, e foi o que eu fiz, e eu comecei. O que eu preciso fazer? Preciso atrair pessoas boas, e para atrair pessoas boas, eu tenho que ser uma pessoa boa. Para dar o exemplo para os outros, para alguém seguir o meu exemplo, eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que mostrar para que eu vim, para que eu estou aqui. Eu comecei a pegar o meu time na mãozinha, e aqui, ó, vem cá, vamos crescer? Você quer crescer? Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? O que você quer para esse ano? O que você tem em mente? Vamos crescer? Cheguei em pessoas que eu fiz essa pergunta e elas num primeiro momento, porque elas tinham acabado de entrar, assim, elas me olharam com cara de, hã? Ai, eu não quero, eu não estou pronta para isso. Uma delas me respondeu, ai, não, agora não, eu vou esperar um pouquinho ainda. Tá, beleza, deixei ela lá, quietinha, pensei, o tempo dela vai chegar. Passou alguns meses, enquanto isso algumas outras foram topando. Ah, eu quero crescer, você me ajuda? Eu te ajudo. O que você precisa? Ah, eu tenho dúvidas aqui e ali, eu tenho medos, eu tenho... Não, vamos começar a colocar o que precisa. Primeira coisa que precisa, você tem que decidir o que você quer. Aí você começa a colocar os seus objetivos, o que você precisa para chegar até lá. E aí você começa a pegar na mão do teu time e fazer o mesmo. E passou uns meses e eu voltei lá naquela pessoinha que eu tinha feito a perguntinha e ela falou, e eu, vamos crescer? Vamos evoluir? Vamos ganhar dinheiro nesse negócio? Vamos, o que eu tenho que fazer? Aí eu pensei, pronto, eu fiz essa mesma pergunta para ela. Aí que eu comecei a entender. As pessoas, às vezes, não estão prontas para ouvir tudo que você tem a dizer para elas. Não é o momento dela. E nós, como líderes, temos que enxergar isso. Se a gente não enxergar, as pessoas vão ficar lá naquela zoninha de conforto. Para tirar as pessoas da zona de conforto e partir para a zona de ação, alguém tem que dar um chacoalhão, que nem eu tive que levar um. Felipe me pegou assim, me sacudiu. Então eu vi que tinha muitas pessoas iguais a mim, na minha equipe, que precisavam daquele chacoalhão, que precisavam daquele tapa na cara para ver onde elas estavam falhando, o que elas precisavam enxergar que elas não estavam enxergando. E eu comecei a fazer isso, comecei a ajudar, comecei a focar na equipe, no crescimento deles, e a partir dali, então, eu esqueci o meu diamante, tá? O meu diamante tá aqui, estava no papel. O que eu tenho que fazer para chegar lá também? Mas eu comecei a me doar para o meu time, porque eles precisavam de mim antes de mais nada, porque eu não ia chegar a lugar nenhum sem eles. Então, eu enxerguei isso claramente. Eu comecei a ajudar fulano, ciclano, vem cá, vamos fazer isso, vamos cadastrar pessoas, vamos... Quem tu tem que pode trazer para o teu time? Vai lá, um familiar, um amigo, uma prima, alguém de outro estado, enfim, bota a cachola para pensar. E fui incentivando elas, né? Mostrando o que elas poderiam conquistar com essa empresa, trazendo elas para as avós. O que é a Acmos? Por que você está na Acmos? Qual é o teu propósito de vida? O que você quer para a tua vida? O que te motiva a seguir adiante todos os dias? Então, foi isso que eu fui colocando, assim, plantando a sementinha na cabeça delas, das pessoas da equipe, porque elas não tinham essa visão, elas não tinham passado ainda pelo Fábio que abriu a minha mente lá. Infelizmente, elas não tiveram essa mesma oportunidade que eu tive até então, né? Então, eu tinha que mostrar o caminho. Eu que estava ali, eu que era líder dela, que estava acima delas, que tinha que mostrar isso para elas. O que eu aprendi? Coloca em prática, coloca em ação. E foi o que eu fiz. Então, o que aconteceu? Isso foi em junho, né? E aí eu comecei a mexer os pauzinhos. Em julho, trabalhando exato. E aí, em julho, eu comecei a ajudar as pessoas e algumas começaram a crescer e evoluir no processo, no projeto e tal. E aí, em agosto, plim, chegou meu executivo. Ahá! Finalmente saí do meu supervisor, estagnada por 5 anos, quer dizer, 1 ano e 5 meses. Ai, que bênção, gente. Foi tão bom, foi tão gratificante sair desse... Eu me sentia mal naquele... E, ó, outra coisa. Em junho, quando o Felipe criou aquele grupo, eu era supervisora, mas eu estava produzindo
como master, então eu estava lá nos 1000 e pouquinhos pontos. Então, primeiro eu fui trabalhando para chegar, para conquistar minha pontuação de supervisora, que eu tinha que honrar com aquilo, né? Senão eu não era nem supervisora. E aí as coisas foram acontecendo, foi chegando o abençoado Mário. Agosto, ó, o Mário entrou em agosto na Acmas, e em agosto, plim, bati meu executivo. Ai, claro que o Mário foi essencial nisso tudo, né? O Mário, a Sandra, todas as pessoas. Mas eu ajudei a trabalhar a cabeça delas. Eu mostrei o caminho para elas, mostrei que elas. Gente, a gente às vezes não consegue enxergar o potencial que nós temos. Quando a gente faz essa autoanálise, nós somos tão poderosos, nós temos tanta força dentro de nós. Eu vou te interromper só um pouquinho. Tem um microfone que eu não consigo fechar, que eu acho que está fazendo esse barulho. É a da Sueli Botelho, ou eu não sei se é a Botelho, mas é a Sueli com U. Então, se você estiver nos ouvindo, se você puder fechar seu microfone, porque não tem mais nenhum aberto e eu não estou conseguindo. Você não está me ouvindo, né? Agora sim. Sueli com Su, se você puder fechar o seu microfone, é o único aberto e esse barulho está atrapalhando e eu não consigo fechar. Então, se você puder fechar seu microfone, a Sueli consiga continuar, te agradeço. Pode continuar, querido. As duas estão no mudo. Abre o seu, Sueli. Aê. Tá certo. Então, como eu vinha dizendo, as pessoas precisam de um empurrão, né? A gente precisa mostrar o caminho para elas, mostrar onde elas podem crescer, onde elas podem evoluir, onde elas podem melhorar. E, na maioria das vezes, se a gente não falar isso para elas, se a gente não mostrar isso, claro, com todo amor, carinho, cuidado, tomar cuidado com as palavras que usa, porque às vezes você pode ofender uma pessoa, porque lidar com pessoas não é fácil. Então, trabalhar com o emocional, o nosso emocional já é difícil, imagina trabalhar com o emocional dos outros, né, que é mais complicado ainda. Então, tudo tem que ser feito com cuidado, tem que ser bem planejado para não dar um tiro no pé, né? Porque às vezes você quer fazer uma boa ação, você acha que está matando a pau e quando vê você vai dar um tiro pela culatra e vai fazer com que aquela pessoa desista do projeto, né? Então tudo tem que ser bem cauteloso também. E aí então eu fui tipo assim auxiliando cada uma delas a crescer, a galgar os degraus, incentivando elas, vamos lá, falta isso, falta aquilo, bora vender mais. E teve uma menina da minha equipe, gente, eu sou fã dela. Ela se cadastrou vendendo só bracelete. Ela se cadastrou em novembro de 2019. Aí ela só vendia bracelete, ela se especializou, assim, ela fazia testes, ela pegava o marido e saía toda noite. Ela tem uma família gigante, então ela foi passear em todos os parentes, amigos, conhecidos e vendia. Ela não vendia um bracelete numa casa, ela vendia de dois a três para cima. Nossa, essa menina vendeu tanto bracelete que até hoje eu não sei para quem que ela vendeu. Cidade, que é minúscula. E aí, um belo dia, ela me deixou escapar eu falei para ela, meu Deus, como você vende tanto assim? Aí ela falou, é que eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo. O meu sonho é botar silicone. E eu, uau, que show! Mas eu fui me informar e ele custa 10 mil reais, então eu tenho que levantar 10 mil reais. E ela trabalhava de auxiliar, de professora, ela ganhava nem R$ 1.000, porque ela trabalhava só meio-dia, ela trabalhava de manhã, então ela ganhava 900 e poucos reais para essa função dela. E ela, de tarde, ela estava em casa e ela corria que nem uma condenada. De tarde, à noite, pegava o marido e os filhos e ia vender. Em 3 meses, ela levantou todo, quer dizer, todo não. Ela estava quase com todo o dinheiro já dos 10 mil reais. Aí um dia ela chegou para mim e falou, eu tô quase perto do
do meu objetivo, eu vou parar quando eu chegar nos 10 mil. E eu olhei para ela e falei, o quê? Você tá louca? Aí ela, não, mas é que daí eu já vou colocar meu silicone e tá tudo certo. Aí eu falei para ela, minha filha, do jeito que você vende, com a capacidade que você tem para vender esse amor, esse brilho nos olhos, estipula outro objetivo e bora pro ataque. Ai, mas é que as pessoas todas já compraram bracelete e não tem mais ninguém que não tenha bracelete nessa cidade. Falei para ela, parte para outro produto, se especialize em outro produto. E aí ela ouviu o meu conselho, claro, né? Chegou a pandemia, aí ela não tinha como, tipo, parou as escolas, parou tudo, né? E aí ela continuou vendendo de casa e viu que isso deu certo. E aí ela partiu para outros produtos, tanto que hoje ela está bem. Mas se eu não tivesse incentivado ela, tivesse deixado ela, teria desistido. Então, olha como é forte quando uma pessoa estipula um objetivo. Ah, eu vou fazer, mas tem que ser uma coisa que tu sabe que tu tem que correr bastante para conseguir, né? Então, nossa, eu sou fã dela. Eu sempre falo, você é o meu exemplo, assim, na equipe, assim, eu gosto sempre de usar esse caso dela. Que é? Eu conheço? Não, ela não quer participar das mentorias, Lu. Você acredita nisso? Ela não faz as mentorias. Ela bateu supervisora no ano passado, ela estava bem pertinho de bater executivo no final do ano ali, e aí deu uma caída e agora ela está bem desmotivadinha, assim. Eu estou tentando dar um up nela de novo. Eu falei para ela semana passada, bora lá procurar outro objetivo, menina. Vamos lá, tu já botou os peitão agora? Vamos lá. Vai, parte para outra. Ai, ai. Ai, E aí, mas ela não quer participar das mentorias. Eu não consigo fazer ela mudar de ideia. Já tentei de tudo. Não quer. E se ela não fez na época da pandemia, que ela estava em casa, imagina agora que ela voltou a trabalhar, né? Aí é mais complicado ainda. Agora ela vai usar a desculpa, né? Ah, eu estou trabalhando, não sei o quê. entendi. Então, daí o que aconteceu? Como eu comecei a focar, então, nas meninas, então em agosto eu bati executiva, em setembro eu bati diretora e em outubro eu bati diamantes. Foi 3 meses seguidos, assim, gente, até hoje, às vezes eu penso, meu Deus, será que isso aconteceu mesmo? Juro, às vezes eu não consigo entender como é que eu fiz isso. Mas o que aconteceu? É aquele negócio lá do VGQ, porque tem aquela uma semana lá, a semana do fechamento lá para tu bater uma qualificação, que você dá um gás geral assim na turma e a tua pontuação vai lá para as alturas. Aí quando eu bati executivo, tinha aquela semana lá do up geral, sabe? E aí passou 3 semanas, eu ia perder aquela pontuação. Então, o que eu fazia? Eu dava um gás geral, eu fiz um estoque gigantesco na minha casa, botei a cara a tapa, investi, paguei o preço e meti a cara a tapa. Mas eu queria chegar no próximo PIN. Então, hoje eu vejo assim que e tudo foi assim natural. Eu não me endividei com isso, não fiz nenhuma besteira. Muito pelo contrário, todo o estoque que eu tinha ali na casa deu para atender assim as meninas num momento de desespero aí que elas precisavam de produto e não tinha franquia por perto, tava ali, a Sueli tem tudo, vamos lá. Então, eu aproveitei muito forte essa semana top assim da produção para essas três qualificações. E deu muito certo. E eu estimulava a minha equipe a fazer o mesmo também. Chegava, daí elas diziam, nossa, mas falta 2.000 e poucos pontos, eu não vou conseguir. Aí eu falava, você não pode falar que não vai conseguir, nunca mais fale isso. Eu não repita mais isso. Você pode tudo que você quiser. Se você quer bater o teu próximo PIN, é só você dar um gás a mais, é só você querer mesmo que você vai conseguir. E esse ano eu estipulei assim que eu vou bater diamante elite. Já tá lá anotadinho no meu caderno. Vou formar 3 diamantes, já tenho os nominhos delas aqui, ó, e vocês vão me ajudar, suas bichinhas. E elas estão empolgadinhas também. E eu vou bater diamante elite, não quero saber. Vou pagar o preço.
É isso aí, querida. E outra coisa, assim, que eu vejo, assim, uma coisa que para mim era muito evidente, a gente tem muito forte dentro de nós, que existem dois mindsets. A Lu, que lê bastante, deve saber muito bem, muito certinho disso. Que existe o mindset fixo e o mindset progressivo. E eu, por muito tempo, é esse aí mesmo. E eu, por muito tempo, estava com o mindset, que é os pensamentos que você vai. Me ajuda, Lu, como é que é uma definição bem clara assim do mindset? Na verdade, mindset em inglês, em português é mentalidade. Mentalidade. Ela diz que você tem a mentalidade fixo, a síndrome da Gabriela. Eu Uhum. nasci, vou viver assim, vou morrer. Gabriela, que tu Ai, meu ali, Deus. né? Isso. E tem o de crescimento, né, Sô? Progressivo, isso. E eu, por muito tempo, fiquei naquela do mindset para ser líder, então eu nunca vou ser líder. Eu nunca fui rica, eu nunca vou ser rica. Eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Isso não faz parte da minha vida. E as pessoas de mindset fixo, elas sofrem muito, porque elas estão lá naquela zona de conforto, elas não conseguem sair daquilo. É um círculo vicioso, é uma roda que vai girando e que não, a pessoa não consegue ver uma saída para aquilo. É aquele pensamento: eu não nasci para ser líder, eu não vou ser líder, eu não nasci para ser diamante, eu não vou ser diamante. E o mindset progressivo é aquela mentalidade: eu vou conseguir, eu quero, eu vou e eu vou chegar lá. Eu vou correr atrás, eu vou partir para ação, e é só eu querer, depende só de mim. Então, muitas pessoas, eu tô tentando impregnar isso também na equipe, para as pessoas entenderem isso, que tudo a gente aprende, tudo. Se você quer ser um bom vendedor, se você buscar isso, se você for investigar o que você precisa para isso, for trabalhar suas habilidades, você vai conseguir, desde que você decida isso, desde que você determine isso. Enquanto você ficar ali tá tudo bem, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não vai acontecer, não tem jeito. Meu, gente, agora que eu vi o horário, falei tudo isso. Para quem estava tímida, para quem diz que não gosta de ficar falando, né? Ai, foi ótimo. Eu vi um monte de gente anotando bastante coisa. Chegamos a 31 pessoas na sala. Sim, só gratidão. Eu quero só pontuar alguma coisa, depois eu quero ver se as meninas líderes querem também pontuar aqui, né? Gente, pontos principais que a Sueli falou para a gente aqui, tá? A cidade dela não tem nem 10 mil habitantes, só frisando. 2, ninguém conhecia a Acmos. Quantas vezes eu escuto, ai, aqui vai ser muito difícil vender. Ninguém conhece, eu falo, Deus abençoa, que mulherada adora uma novidade, né? Ela não colocava em prática o que ela aprendia. Nem sei quantas vezes a gente já disse isso aqui, todas nós, né? Perdi a conta, né? A líder dela parou, canso de dizer, eu tô abandonada, eu tô órfã. Vai ter alguém que vai querer te adotar, né? Eu tô aqui sou uma mãe adotiva aqui de muita gente, né? Meu marido e minha esposa não ajudam. Ai, 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 né? E aí, às vezes, você sente um chacoalhão e você fica bravo com o seu líder. É que ela agradeceu o Felipe e o Fábio, né? E aí, a Luciane Scapim, para quem não conhece, é a nossa, tem bastante gente nova, é a nossa gerente dentro da Acmos, a gerente comercial. Existe uma reunião especial que acontece toda semana com quem é diamante acima, né? Essa semana até mandei uma foto para as meninas falando, ó, se imaginem aqui. Então, Sueli, só... rapidamente, acho que é legal, acho que dá tempo de você falar, como é que o Mário chegou a ser a pessoa que mais vende na Acmos, sendo da sua equipe, também sendo... O que você acha, assim, falando rapidamente, qual você acha, o que fez ele chegar nesse patamar, Sueli?
Então, Lu, ele é muito determinado, ele é muito centrado, assim, ele é do tipo, ele é sistemático aos extremos, ele bota tudo no papel. Bom, tanto que ele sabe exatamente quanto dinheiro ele já ganhou na Acmos. Essa semana, semana passada, ele me falou, eu tô de boa na Acmos, porque eu investi R$ 1.600, 1.600 e pouco, que ele entrou com a K500, e até hoje, desde agosto, eu já fiz mais de R$ 33.000 nessa empresa. Então, ele Repete, sabe Sueli, tudo. repete quanto? Mais de R$ 33.000. Exatamente. E ele coloca tudo no papel. E ele é muito sistemático, ele estipula metas. Essa semana eu vou para tal região e eu vou vender para tanto. Ele estipula, ele vai lá, ele compra horrores por semana. E ele diz, eu vou vender isso aqui. E ele volta na sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira, e ele vendeu tudo. Aí ele vai, eu preciso ir fazer compras porque eu tô sem produto. E eu, hã? E ele, aham. Ele é muito centrado, ele sabe exatamente o que ele quer. Então, ali é a chavinha dele. Ali é o sucesso dele está ali. Ele estipula, ele coloca no papel o que ele quer e acontece. De uma forma ou de outra, ele atrai aquilo. Legal. Meninas, a Cassandra tinha perguntado quanto você já tinha ganhado na Acmos ou quanto você estava tendo de ganhos hoje entre vendas e equipe. Se você se sentir confortável, né, de falar ou quiser comentar, você já falou do Mário aí, gente, o Mário é da equipe dela, então, enfim, né? Mas... Então, gente, eu infelizmente não sou tão organizada como ele, e na maioria das vezes eu vejo a minha equipe, eu vejo líderes da minha equipe cometendo essas gafes. Até antes de responder a tua pergunta, Lu, há uns dias atrás teve uma menina que falou: acho que eu vou parar de vender Acmos, porque, nossa, eu não vejo mais retorno. Eu falei, oi? Só que ela não separa, ela junta todo o dinheiro, tipo, do salário dela, das coisas dela, e vai gastando à toa. Ela não coloca no papel, ó, isso é dinheiro da Acmos, e isso eu também não coloco assim 100% bem certinho, mas eu sei mais ou menos, tipo, o que é o que, né? E hoje que eu ganho um pouco melhor, né, eu já separo e já sei da onde vêm as coisas. Então, no último mês que eu fiz os cálculos ali, com as vendas, deu 4.500. Mas, assim, ó, no mês que eu bati diamante, porque agora, infelizmente, o meu VGQ não tá de diamante. Eu caí também, porque é natural, como o Felipe sempre diz, é uma montanha russa, a gente tem os altos e baixos o tempo todo. E ainda, principalmente ali na época de fim de ano, que o pessoal vai viajar, entra de férias, até engrenar de novo, vai março ali, dali em diante que o pessoal começa, parece que até março, tá tudo bem, tá tudo certo, eu não tô vendendo, como é fraca as vendas em janeiro e fevereiro, uma me falou hoje, uma que vende super bem. Eu não tô vendendo bem, como é fraco janeiro e fevereiro. Falei, fia, foco. Isso se chama foco. Eu tô vendendo horrores de chá ultimamente, principalmente chá, ali online da nossa foto. Nossa, gente, é muito chá, não vence mais comprar chá. Então, da última vez, assim, naquele mês que eu bati diamante, eu tirei quase R$ 5.000 só em bonificação da Acmos, sem as minhas vendas. Agora, com as minhas vendas, deu quase 5.000, tipo assim, de Acmos, né? Cassandra, respondida aí a sua pergunta, então. Meninas, líderes, querem comentar alguma coisa? O pessoal que está aqui, a gente tem pouquíssimo tempo. Se alguém quiser também colocar alguma pergunta, vamos falar que já tem o action. Fala, Aninha Vieira. Eu quero agradecer demais o treinamento da Sueli. Sueli, você é massa, você é um exemplo. Tudo que você falou aqui foi super importante. Eu acho que cada uma de nós se identificou, pelo menos em alguma fala tua, no mínimo uma fala. E assim, é super importante que você fale a sua mensagem do jeito que você faz, bem
bem sincera, bem objetiva, porque ajuda muito a gente a nos identificar. Então, gratidão aí pelo seu treinamento e, nossa, foi demais. Amém. Obrigada. Que bom, obrigada, gente. Que bom Eu, que vocês gostaram. eu quero falar. Oi, Sueli, você nunca mais fale que tu é tímida, mulher. Você é uma tocha, você agrega muito, você é relevante, você trouxe coisas incríveis, falou muito comigo. Eu me identifiquei com muito do que você falou, incrível. Você é líder, você é elite daqui a pouco, e assim, vergonha, como diz a Lu, coloca na gaveta. Não tenha mais essa palavra no seu vocabulário. E outra coisa, o que a gente está pensando aqui em fazer com esse time? Nós vamos motivar todo mundo. Lembra do sorteio? Quem participou antigamente, lembra que a Lu sorteava a mentoria exclusiva lá com ela, bonitinha? Nós vamos sortear para quem participar dos treinamentos com regularidade. Nós não vamos falar a data do sorteio, tá? Só vai participar do sorteio quem estiver no dia. E aí, assim, eu vou falar com propriedade. Mentoria com a Lu vira-chave. Então, assim, ó, a Sueli conseguiu, eu sempre falo assim, se alguém conseguiu, a gente consegue. É desafiador? É muito desafiador. No começo a gente pensa em desistir muito, a gente desanima, a gente tem esse, como a Su falou, um mindset fixo, isso limita, nossas crenças limitantes nos bloqueiam, mas assim, como eu falei hoje à tarde, o seu porquê tem que ser muito maior do que o seu desânimo. Você recebeu um não aqui, alguém te falou um não num produto, ou esculhambou, ou falou alguma coisa, a pessoa não está bem, vira e vai para outra. Cada 10 pessoas que você falar, uma te acolher, você ganhou o dia. Então, assim, gratidão, foi incrível, espero que todo mundo tenha pego essa visão, né? Como o Rick Chester fala, pega a visão que todo mundo pode chegar lá. Isso aí, Marília. Então, gente, eu quero agradecer assim muito, muito, muito por esse treinamento, porque foi muito desafiador para mim. Daqui uns dias eu vou ter que dar treinamento lá no TS, lá no YouTube. E isso aqui foi, nossa, foi fundamental para mim ter essa base ali. Então, eu acho. E eu não comia, tipo, meia hora antes de começar, eu estava assim, ó, tremendo. Nossa, agora eu poderia falar mais 2 horas, eu estou super à vontade. Eu comecei a falar, me senti super à vontade com vocês, assim. Obrigada pela energia boa que vocês passaram. E vocês, olha, o time de vocês é gigante, é muito participativo, eu admiro demais, assim, a equipe de vocês. A Lúcia sempre fazendo treinamento ali com as meninas, sempre chamando elas para ação. E, nossa, vocês são muito inspiradoras e eu estou me inspirando muito em vocês e eu sei que eu como líder tenho a obrigação de começar a fazer isso mais com o meu time. Então, e é desde sempre que eu vejo isso da Lu e as meninas agora também, já uma por uma ali pegando as pessoas da sua equipe fazendo, chamando para ação ali. Gente, isso é fundamental. Vocês estão todas de parabéns, assim, e estou muito, muito feliz e muito grata, assim, que eu tenha conseguido agregar alguma coisa, assim, à vida de vocês. E se alguém quiser tirar alguma dúvida comigo, é só me chamar no particular, quiser saber alguma coisa, podem me chamar, fiquem à vontade. Legal, Sou. A Silvana quer falar. Fala, Sil. Abre seu microfone aí, que eu não estou conseguindo. É que eu estava com o microfone aqui ruim. Eu só quero agradecer também, porque as suas palavras foram assim. O que mais a gente escuta, até a Lucinha posicionou, a minha cidade é muito pequena. Porque eu não vou conseguir. É sempre o A. Eu aquilo, eu aquilo, eu não posso. E tudo é possível, basta você falar. E quem não souber falar, porque tem uma pessoa que não fala, e ela escuta muito pouquinho, ela mesmo assim vende. Então, isso é superação para a gente, porque todo mundo aqui fala, né? Então,
a gente pode levar isso muito mais longe e fazer com que aconteça. Você estava órfã, todo mundo tinha te largado e você foi. Você falou, eu vou, né? E isso foi bacana. Isso é querer, como a gente tem uma pergunta, acho que todo mundo aqui sabe. Você quer ou você não pode, né? É assim, né, Lu? Até me deu branco agora. É Né? isso mesmo. É Eu isso costumo mesmo, né? dizer, E eu sempre falo. você não pode ou você não quer. Exato. Eu sempre pergunto isso. Porque se não quer, até logo, né? Agora não pode, né? Então, né, gente? A gente está aqui para isso, né? Para seguir em frente, porque a vida é nossa. E você viu que a Sueli aí mostrou isso para a gente hoje, né? Que ela começou como todo mundo. E tá aí, tá seguindo cada vez mais, né? É isso. Obrigada, viu, Sô? Obrigada a você. Gente, mais algum comentário? Que estamos estourando Só para o Action. Só eu aqui. Vai, Aninha, diga. Ai, Sueli, olha, eu estou me sentindo chacoalhada, viu? Não, Sueli, nossa, você agregou muito, muito para nós, para mim, para nossa equipe. E eu vou, com certeza, assim, chacoalhar a minha equipe. Vamos chacoalhar a equipe. Gratidão, viu? Que essa Quero falar também. vai ter outras, viu? Outros treinamentos. Não vamos esquecer de você, não. Tá bom, obrigada. Isso aí, Aninha. Nos Obrigada, aguarde. gente. Bom, vamos Eu queria fazer a foto, então, pessoal.